processo na justiça, mas o seu processo não anda? Você sabia que um dos problemas dessa demora pode estar na citação da outra parte ou até mesmo em uma intimação? Mas calma que nesse vídeo eu vou te dar várias dicas de como você pode ajudar a diminuir essa demora. Tá legal? Então vamos lá, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer também outros vídeos para falar desse assunto e aí você não perde nada, você vai ser avisado, tá? Então vamos lá. Quando você entra com uma ação na justiça, o seu advogado pede que o juiz mande citar o réu. E o réu nada mais é do que a outra parte, a parte contrária, tá? Para quê? Para que essa parte se manifeste sobre tudo aquilo que você está falando no processo. Então, o juiz manda expedir um mandado de citação, que pode ir pelo correio, pelo oficial de justiça ou por via eletrônica. E como é que você, como parte, pode ajudar para que esse mandado de citação seja cumprida de forma mais rápida e eficiente? Se liga então nessas dicas que eu vou dar para vocês. Dica número 1. Cheque e confirme o endereço que você informou no mandado como sendo do réu. Tenha certeza de que ele realmente mora naquele local, de que ele não se mudou, por exemplo. E mais, coloque também, se possível, o endereço comercial desse réu, porque assim você aumenta mais ainda as chances de que ele possa ser encontrado pelo oficial de justiça, tá? Então, informe todos os endereços possíveis, residencial e comercial. Aí eu tenho certeza que você tá pensando, mas que besteira é essa que ela tá falando? Isso é muito óbvio, isso todo mundo sabe. Pessoal, isso não é tão óbvio assim. Deixa eu contar para vocês. Na Justiça Federal, mais da metade dos mandados de citação que chegam às mãos dos oficiais de justiça são negativos. E qual o motivo disso? Um dos grandes motivos desses mandados judiciais serem negativos é pelo fato de os endereços informados neles estarem desatualizados. O oficial de justiça chega no local e a pessoa não mora mais, muitas vezes há muitos anos. Então, olha só como não é tão óbvio assim, tá, pessoal? Mais da metade dos mandados são negativos, tá? Isso é muito sério, atrasa muito o andamento do processo. E para exemplificar isso que eu tô falando para vocês aqui, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz que fala sobre o trabalho do oficial de justiça do começo ao fim. Tá? Daí vocês vão entender na parte que eu mostro lá que eu tô cumprindo as diligências exatamente o que eu tô falando aqui. Dica número 2. Informe no mandado judicial, se você tiver, claro, os números de telefone e de WhatsApp da outra parte, tá? De preferência também já checados. Porque em muitos casos os mandados de citação chegam às mãos dos oficiais de justiça com números de telefone errados, tá? Daí a gente vê aquela mensagenzinha, né? Este número de telefone não existe. Então, indiquem números de telefone e de WhatsApp, que isso ajuda muito na localização aí do réu e também até na possibilidade de se fazer uma comunicação pela via eletrônica, pela via do WhatsApp, tá? Então, anotado a segunda dica. Dica número 3. Se você entrou com uma ação contra uma empresa, uma pessoa jurídica, informe na sua petição inicial não somente o nome dessa empresa, dessa pessoa jurídica, mas também o nome dos representantes legais daquela empresa, o nome das pessoas físicas responsáveis,
Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Não precisa ficar pensando que se você colocar aí o nome daquelas pessoas, o oficial vai ficar achando que é para citar somente aquelas pessoas. Não, pessoal, os oficiais de justiça, quando pegam os mandados judiciais, eles têm noção de que é para citar a pessoa jurídica. Então ele vai citar a pessoa jurídica em nome dos representantes legais, ou até mesmo na pessoa de um gerente, ou até mesmo na pessoa do advogado da empresa, de um diretor, não tem problema. Então, por que o nome dos representantes legais, das pessoas físicas é importante? Porque muitas vezes essas pessoas jurídicas são empresas pequenas que funcionam na própria residência da pessoa. E o que acontece? O oficial de justiça chega em um prédio, por exemplo, somente com o nome da pessoa jurídica. E às vezes os funcionários daqueles condomínios, eles não conhecem a pessoa jurídica. Eles conhecem o quê? Os moradores, as pessoas físicas que moram ali. E se nem no mandado judicial e nem na petição inicial tem o nome das pessoas físicas, isso dificulta muito o trabalho do oficial, consequentemente a localização da pessoa jurídica, atrasando ainda mais o processo de citação. Ah, e tem mais, pessoal. Às vezes os oficiais precisam de informação junto aos vizinhos. E com certeza os vizinhos vão conhecer as pessoas físicas. Às vezes eles nem sabem que aquelas pessoas possuem uma empresa, tá? Então, olha só, olho vivo nisso. Dica número 4. Coloque na petição inicial, se a pessoa tiver, o apelido dela. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas são conhecidas apenas pelo apelido. Os vizinhos nem sabem o nome de fato daquela pessoa. É claro que quando você vai entrar com o processo, na petição inicial, você vai ter que colocar o nome da pessoa direitinho. Nome da pessoa, endereço, número de documento, é claro. Mas, se a pessoa tiver apelido, coloca também, tá? Sei lá, é o fulano de tal, mas conhecido como alemão. Fulano de tal, mas conhecido como... Teve um que eu vi uma vez numa petição inicial, conhecido como come vidro. E realmente... tá? Quando eu cheguei lá no local, ninguém conhecia a pessoa pelo nome, era uma ação criminal essa. Todo mundo conhecia pelo apelido de come vidro. Dica número 5, tá? Coloque, pessoal, o endereço completo da pessoa na petição inicial. Quando eu digo completo, é nome da rua, número da casa, número de apartamento e o bloco também, tá? E por que eu tô falando isso? Olha só o que acontece na prática. O oficial de justiça muitas vezes precisa ir naqueles grandes condomínios, tá? Residenciais ou comerciais, com muitos blocos, tá? E na petição inicial, às vezes, não vem indicação do número do bloco, tá? Aí o oficial chega lá, vai conversar com um funcionário daquele local e percebe que o sistema deles não é tão atualizado assim ou não é assim tão tecnológico. E muitas vezes aqueles funcionários têm que fazer uma busca, por exemplo, se é um condomínio que tem 20 torres e você só tá com o número do apartamento, por exemplo, apartamento 1, ele tem que procurar aquele apartamento para ver se a pessoa reside nos 20 blocos. E a gente chega lá, vocês sabem que essas portarias já são aqueles locais bem tumultuados, com um monte de gente e ainda com um sistema que não funciona direito, a chance de dar problema é muito grande. Então, se você coloca a informação bem detalhadinha, isso ajuda muito na localização da pessoa. Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo com todas essas dicas é que vocês realmente
podem ajudar para que o processo de citação ou até mesmo uma intimação seja mais ágil, impedindo aí um atraso no seu processo por conta disso. Então, eu acho que nesse vídeo eu consegui passar para vocês muita dica boa. Compartilhe aí com os seus amigos que estão enfrentando aí um processo na justiça e esse processo não anda. E me acompanhe aqui no canal que eu quero trazer muito mais vídeos para falar sobre essa demora aí judicial na tramitação dos processos e de como as pessoas podem colaborar para que o processo não seja tão demorado assim. Tá legal? Então, se gostou, deixa um like. Até mais, até o próximo vídeo.